Democracia. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Quando nós falamos a palavra democracia, logo vem uma resposta cabal. Democracia é liberdade, é você poder falar o que quer, é você votar em quem você achar melhor. Mas não é bem assim. É importante que a gente aprofunde um pouquinho sobre esse tema. E eu gostaria, com isto, de responder a 5 perguntas que são importantes para que a gente se aprofunde um pouquinho mais neste tema, tão comum, mas também tão distante às vezes de nós no que diz respeito à sua compreensão. Então vamos lá. Pensando em democracia, de onde vem essa palavra? Bom, primeiro, essa palavra vem de 2 expressões. A primeira é demos, que é povo, e a segunda é kratos, que é poder. Então, democracia, etimologicamente, significa poder do povo. A segunda pergunta que devemos fazer é: qual é a origem desse sistema democrático? Então aí nós temos que ir para a Grécia Antiga, nas antigas polis, quando ali você tinha um grupo de homens livres, abastados, que podiam votar entre si para reger aquela cidade. Aristóteles, inclusive, analisando este sistema, ele, nos seus estudos na área de política, vai dizer que existem 3 formas de governo. O governo de uma só pessoa, o governo de algumas pessoas e o governo de muitas pessoas. E aí, nesses tipos de governos, ele vai dizer qual o melhor e qual o pior. Então, no governo de uma pessoa, ele vai dizer que a monarquia é o melhor sistema, quando o monarca ele se preocupa com a população. E o pior sistema no governo de um é a tirania, quando o monarca ele pensa somente em si. Falando de governo de alguns, Aristóteles vai dizer que o melhor modelo desse tipo de governo é a aristocracia, quando estas pessoas elas querem buscar o bem comum. E o pior tipo de governo nesta modalidade é a oligarquia, quando este pequeno grupo de líderes vai apenas satisfazer os seus próprios desejos. E aí existe o governo de muitos, né, de onde nós podemos retirar essa noção do que seria democracia. Aristóteles vai dizer que o melhor governo feito por muitos não é a democracia, mas é a politeia, que foi traduzido por república. E aí então Aristóteles vai dizer que o pior tipo de governo que existe quando esse governo é exercido por muitos é a democracia. Por quê? Porque ele vai dizer que esse tipo de governo é o governo das massas, e as massas elas não têm condições de conduzir a cidade, de conduzir a sociedade. É claro que essa percepção de que a democracia é um sistema ruim perdurou ao longo de toda a Idade Média, mas foi no século XVII, ou pelo menos a partir do século XVII, que alguns teóricos começam a propor uma forma de governo que se denominou democracia. E isso acontece principalmente com os contratualistas. No século XVII, eu destaco 2. O primeiro é Thomas Hobbes, quando ele vai falar sobre o Leviatã. E ele vai, então, propor que o povo que antes vivia num estado de natureza, e esse estado de natureza é o estado primitivo do ser humano, é um momento em que as pessoas são selvagens. Hobbes vai dizer que essas pessoas, nesse período, elas são beligerantes, elas querem destruir umas às outras. Então, é por isso que precisam de um Estado para que o Estado venha regular e garantir a vida dessas pessoas, assim como as propriedades. É aí então que vem o contrato social. É como se as pessoas fizessem um contrato entre si, colocando nas mãos do monarca o poder para dirigi-los. Então veja que é um contrato da população como um todo, então a democracia, o poder de todos, que concede esse poder a um monarca.
Outro que também pensou sobre isso foi John Locke, ainda no século XVII. Ele propôs algo que é muito parecido com aquilo que nós entendemos em algumas nações hoje, como democracia, onde democracia seria um contrato social onde a maioria iria conceder poderes ao soberano e esse soberano ele deveria garantir a vida das pessoas e a propriedade. Locke, inclusive, vai dizer que quando o soberano ou quando aquele que governa não faz mais esse tipo de trabalho, essa população, de onde necessariamente emana o poder, poderia se insurgir, praticar a desobediência civil e trocar este soberano. Outro que também falou muito sobre democracia foi Jean-Jacques Rousseau. E é claro que Jean-Jacques Rousseau já está aqui no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau ele vai falar da vontade geral, volonté générale em francês, onde ele afirma que o importante na sociedade é esta vontade geral, que vem também de um contrato. As pessoas realizam um contrato e elas concedem poderes ao monarca ou ao soberano ou aquele que exerce poder, ao Estado, por assim dizer. E Rousseau, ele se diferencia tanto de Hobbes quanto de Locke, porque Hobbes e Locke diziam que esse governo deveria garantir a vida das pessoas. Isso era sagrado. E no caso de Locke, há ênfase na manutenção, inclusive, da propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau diz que não. Diz que a vontade geral, a vontade do povo, a vontade democrática não é garantia sequer para a vida das pessoas. Se alguém se insurge contra essa vontade geral, contra essa vontade do povo, poderia ser morto pelo Estado. E aí a gente começa a perceber que isso nos leva a um sistema que nada tem a ver com aquilo que nós entendemos por democracia. Mas isto é democracia na concepção de Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, a vontade geral ela é absolutamente soberana, não pode ser questionada e quem questiona, inclusive, não tem a garantia da sua própria vida. Mas foi no século XX que esse conceito de democracia passou a ser totalmente aceito como um sistema que deve fazer parte de qualquer governo. Eu disse qualquer governo. Isso significa dizer que todos os estados eles evocam para si um sistema democrático. E aí vem a terceira pergunta que poderíamos fazer. Então, o que é democracia? Bem, para responder essa pergunta no contexto de hoje, a gente precisa entender que existe uma democracia direta e uma democracia representativa. Democracia direta é aquela que tudo se faz um referendo, tudo se faz um plebiscito e, teoricamente, essas pessoas elas vão decidir, numa grande assembleia ou numa grande convenção ou numa grande eleição, num grande escrutínio, tudo aquilo que diz respeito à sua vida. O sistema representativo é quando essa massa ela vota em representantes seus para dirigir o governo. Esse segundo é o que nós vivemos aqui no Brasil. Nós temos uma democracia representativa, onde o povo ele vota em alguém que vai, teoricamente, representá-lo. Então, democracia pode ser entendido dessa forma, ou no sentido direto, geral, universal, ou no sentido representativo. A democracia ela também pode ser vista de duas maneiras. Ela pode ser vista como um arranjo da sociedade. O que eu quero dizer com um arranjo da sociedade? É que a sociedade ela é estruturada num sistema democrático, seja democracia direta ou democracia representativa. Então, é apenas uma estrutura. Ela não possui uma postura ideológica, não é uma ideologia, mas é apenas uma forma de comportamento. Mas existe também a democracia como ideologia, que traz aquela ideia de que a soberania popular ela é inquestionável. Lembre-se de Rousseau. Rousseau dizia isto. E vejam que, nesse sentido, a democracia ela
pode se tornar uma tirania. Não só a tirania da maioria, como conceder aos seus representantes atos tirânicos. Então, por exemplo, quando a gente pensa um pouquinho sobre a soberania popular, essa soberania popular, como uma proposta ideológica que se desdobra na realidade, porque pode se tornar realidade, pode fazer com que o povo, por exemplo, vote num governo que venha esmagar aqueles que são considerados minoria. Então a minoria não ganha, ok, a maioria ganha, e aí então você tem um sistema que vai esmagar completamente. Isso é muito comum em governos progressistas, porque em governos conservadores, o próprio conservadorismo ele se preocupa em manter as instituições e qualquer mudança deve ser feita com muita cautela, com muita responsabilidade. Governos progressistas não. Eles entram e eles já começam a mudar tudo que existe. E nesse aspecto, cada indivíduo ele é uma partícula do poder que concede ao governo uma tirania. Para responder a essa questão de forma mais contundente, eu quero ler aqui um trecho do livro de Robert Nisbet, quando ele traz o texto Conservadorismo. E é um texto muito interessante, existe na internet, você pode adquirir. E um trecho do livro diz assim: poder é poder, disse Tocqueville, peremptoriamente. Não interessa se o poder é exercido por um homem, por um grupo ou por todo o povo. É sempre poder e, portanto, despótico. Desta posição, iniciada por Burke e repetida imediatamente por Mainstream e Bonald, surgiu a visão conservadora da natureza potencialmente despótica do governo popular. A ideia tentadora de que o alargamento da base do poder seria automaticamente a diminuição do uso do poder, desde que o próprio povo não se tiranizasse, conduziria, argumentavam os conservadores, a uma nova forma de despotismo, em que todo o povo, ou uma simples maioria, poderiam impor a sua vontade tirânica às minorias, às elites criativas ou a grupos menores de seres humanos. Um conservador zombou da perspectiva de liberdade jacobina e de Rousseau, escrevendo, abre aspas, todas as manhãs o cidadão olharia para o espelho e, ao se barbear, veria o rosto de um 10.000.000º de tirano e de um escravo inteiro. Então vejam que, nesse aspecto, a democracia como ideologia, ela pode ser ruim. Ela se manifesta, inclusive, num sistema que pode se tornar uma tirania. E aí, então, podemos fazer a quarta pergunta. A quarta pergunta é, afinal de contas, então, na democracia, onde está o poder? Onde se concentra o poder? Bem, todos vão responder, é simples, a própria etimologia já diz, o poder está com o povo. É o povo mandando em tudo. Ok, certo. Então o povo manda em tudo. Democracia, poder das massas, poder da maioria, poder do povo. Mas aí surge um questionamento. O que é povo? O que é esse povo? São todos os cidadãos? Ou este povo são os formadores de opinião destes cidadãos, como os meios de comunicação, por exemplo? Ou esse povo são setores militantes da sociedade? Setores pequenos, que fazem barulho, que fazem algazarra? Ou seria esse povo uma entidade mística, criada e recriada para benefício do Estado? Essa última frase, inclusive, é do David Koizes, no seu livro Visões e Ilusões Políticas. E eu creio que muitas pessoas, do ponto de vista ideológico, devem olhar para esta expressão e entender como uma realidade. A democracia, ela constrói, né? ela cria e recria um povo que é uma entidade mística que vai justificar o governo. Você quer ver exemplo disto? Na época da Guerra Fria, existiam países que eram autocráticos, tiranos,
eram países onde o povo era subjugado, onde o povo era massacrado por um sistema totalitário. Como, por exemplo, no Sudão e em Madagascar. Embora ali não tenhamos uma doutrina marxista firme à época, mas sabe como se chamavam esses países? República Democrática do Sudão, República Democrática de Madagascar. A Alemanha comunista se chamava República Democrática Alemã, onde todo mundo tentava fugir pulando o muro. Nessa época, países marxistas, tirânicos, assassinos e que dizimavam a sua população traziam o termo democracia no seu nome, como, por exemplo, República Democrática do Iêmen, República Democrática do Afeganistão, República Democrática Popular da Etiópia, República Democrática da Somália. Hoje mesmo, hoje em dia, existem nações que são autoritárias, que vivem o absurdo de massacrar a sua população, onde não há liberdade alguma, onde só há controle, só há perseguição, mas o nome é muito, mas muito chamativo. República Popular Democrática da Coreia. É a Coreia do Norte. República Popular, que aí se infere democracia, da China. Então veja que a democracia não é somente aquela que nós conhecemos, a que vivemos no Brasil, a que existe nos Estados Unidos, a que existe em alguns países da Europa, em outros lugares do planeta. Não. A Coreia do Norte se diz um país democrático. A União Soviética, à época, se dizia um país democrático. Por quê? Porque é o poder do povo. Ele diz, o povo está mandando. Então, que povo é este? Não necessariamente aquele que vive a realidade da vida, mas um povo criado como uma entidade para subsidiar governos autoritários. É por isso que a palavra democracia ela é muito mais profunda do que imaginamos. E em quinto e último lugar, eu faria a seguinte pergunta. Então, quais são os erros que podemos cometer no que diz respeito ao termo democracia? O primeiro é o seguinte, é quando as pessoas elas acham que quando existe democracia, isso significa literalmente liberdade individual, liberdade institucional ou liberdade esférica. Não, não necessariamente. Existem processos ideológicos em nome da democracia que podem transformar um governo num governo tirano. Gente, foi o que aconteceu na Venezuela. Hugo Chávez, ele não tomou... Aliás, quando ele tentou dar o golpe, ele foi preso. Depois ele foi eleito democraticamente. Ele elegeu uma Assembleia Constituinte. Ele continuou sendo eleito pelo povo. E vejam o resultado. Venezuela é um país democrático? Sim, na sua Constituição, sim. É o povo que vota, é o povo que manda. Mas veja o que aconteceu. Por isso, isso é um erro. O segundo erro que nós podemos cometer é quando nós afirmamos que a democracia é o sistema criado nos Estados Unidos em que todos os países imitam. Não, eu digo assim, não, democracia é o que tem lá nos Estados Unidos e os países então imitam a democracia norte-americana. Não, não necessariamente. Coreia do Norte se diz democrática, China se diz democrática, Venezuela se diz democrática, Cuba se diz democrática, governos autoritários e que começam a se tornar autoritários se dizem democráticos. Então não. Democracia é uma palavrinha mágica que vai dizer o seguinte, o povo manda. Mas essa forma do povo mandar pode ser no estilo de Hobbes, no estilo de Locke, no estilo de Rousseau, no estilo de Karl Marx, porque Karl Marx acreditava que a maioria deveria exercer o poder. E esse poder, claro, vinha do proletariado. Então é um erro dizer que democracia sempre deve ser o sistema vivido nos Estados Unidos da América. O terceiro erro que muitas pessoas cometem é dizer que a democracia é um sistema isento da ideologia. Então é apenas um sistema
único viável. Não. Existe uma democracia prática, estrutural. Existe. Os Estados Unidos, por exemplo, vive isso. O Canadá vive isso. O Brasil vive isso. Pelo menos em termos de realidade. Vive. Mas e por que, por vezes, esses países escorregam, etc? Bom, depende de quem é colocado lá pelo voto popular. Mas existe. Mas não significa dizer que esse sistema é um sistema isento de ideologia. Existe sim uma ideologia quanto à democracia. Essa ideologia, ela é perigosa, ela é complicada e ela pode transformar um Estado num governo tirânico. E por fim, quando as pessoas dizem que democracia é um sistema perfeito, ele é perfeito, né? Não há nada melhor que democracia. Cuidado com isso. Estamos lidando com o ser humano. O ser humano, como diz o conservadorismo, é propenso ao erro. Mais especificamente, como cristão que sou, afirmo, o ser humano, ele tem pecado. E como reformado que sou, eu ainda afirmo, o ser humano, ele é depravado. Então, cuidado com isso. Quem falou que democracia é um sistema perfeito? Nada disso. Talvez esse sistema que vivemos aqui no Brasil, nesse modelo parecido com o norte-americano, porque as nossas democracias são diferentes, não é? Lá existe um sistema de voto, aqui é outro, mas em linhas gerais, talvez seja o menos pior, vamos dizer assim. Sobretudo aquela democracia que preza pela liberdade, pela proteção do indivíduo, da sua propriedade, Estado de Direito, onde ele tem liberdade de falar o que ele bem entender, desde que ele assuma as responsabilidades das suas palavras. Talvez seja o menos pior, mas não é o perfeito. Não é o perfeito. Democracia não é um sistema último da raça humana, de jeito nenhum. Mas é uma tentativa de erros e acertos de se ter uma sociedade em determinados setores democráticos, em apenas alguns setores democráticos, países democráticos, a tentativa de fazer com que as pessoas tenham uma vida mais decente. Por isso, quando você ouvir a palavra democracia, lembre-se, o Brasil se diz um país democrático, mas a Venezuela também, e a Coreia do Norte também, e Cuba também. Então, é preciso que tenhamos maturidade para perceber todo esse estado de coisa. Bem, vou parar por aqui, o vídeo já ficou muito grande, mas eu espero que você tenha gostado. Por favor, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe este vídeo. Se você já está inscrito, dá uma checada, vê se você continua. Eu conto com o seu apoio e até a próxima.